Nós vamos conferir hoje algumas reportagens realizadas em São Paulo e nos municípios de São Paulo. Fiquem conosco. Eu acho que também isso ocorre muito na questão de orientação de pais. Eu tenho feito algumas também no consultório, que a reclamação geral é a questão da falta de autoridade, que eles não têm autoridade, os filhos acabam passando por cima daquilo que eles colocam como regras e normas. E esses pais se queixam muito em relação a essa questão do controle, de perder o controle sobre o filho, né? E que de repente não sabe mais onde o filho está indo, o que está acontecendo. E eu percebo também que nessa questão de orientar pais, uma questão de pais às vezes muito permissivos, pais que exageradamente permitem algumas coisas e depois perdem o controle sobre esse comportamento. Eu vou citar um exemplo muito simples de pais que autorizam que os filhos possam beber em casa uma cervejinha, experimentar um vinho e aí por aí afora, né? Porque está dentro de casa e aparentemente sob controle. Mas eles perdem a noção que isso pode vir a causar um vício futuro, uma questão de que, olha, já que você me permitiu, então eu posso. E essa questão que você falou, né, dos filhos afrontarem os pais adotivos e falar que não são filhos, não são pais, desculpe, pode ocorrer com frequência também, né? Porque essa criança já tem realmente dentro dela muitas dificuldades de relacionamento. Então, seria uma forma de afrontar esses pais, por isso essa questão que você falou, né, de dizer vocês não são meus pais. Então isso é uma questão também bem delicada para se lidar e tem que necessariamente haver muito diálogo para que essa criança vá absorvendo esses novos pais. É bastante comum essa questão na relação de pais biológicos que adotam novos filhos e esses filhos acabarem entrando numa questão de competição, tanto os biológicos como esse filho que não é natural. Por conta de uma questão assim dele se sentir um pouco estranho no ninho, né? E os pais acabam por aquela questão de querer mimar, querer um excesso de proteção, acabam fazendo essa questão de querer que essa criança tenha mais, às vezes, naquele momento, do que o próprio filho. Isso também é uma questão difícil de lidar, porque começa a ocorrer essa questão da imposição, né, dos pais, muitas vezes, e fica difícil para esse filho amar e receber essa criança como um componente da família. Então, às vezes, essas atitudes podem ser bastante prejudiciais. Eu acho que você falou uma questão muito importante, que é suprir essa questão deles, né? Então, muitas vezes os pais são orientados para se preparar para receber esse filho. E essas frustrações, como eu falei anteriormente, na expectativa alta do que vai ocorrer nessa relação. Então, essa frustração pode passar para o filho e o filho, aos poucos, também vai se sentindo rejeitado. Muitas vezes os filhos adotivos têm um senso de rejeição em alto grau. Então, isso é importante ser observado e ser tratado. Necessariamente, se os pais observarem essa questão de dificuldade na relação entre irmãos, eu acho que é importante que se reúna a família, que se converse, que se esclareça que essa criança que está vindo é para agregar essa família, é para dar um pouco mais de felicidade, não para criar esse clima de competição. Então, acho que é imprescindível que a observação, antes de mais nada, seja um fato para o pai utilizar e para a mãe utilizar, para poder saber até que grau realmente isso está ocorrendo. Novamente a gente pode falar de uma situação de adaptação. Então, assim, ela vai para uma escola diferente, ela vai ter amiguinhos diferentes. Muitas crianças adotadas acabam sendo engajadas em famílias que têm uma diferença sociocultural muito importante.
E muitas vezes essa criança, na relação, né, da questão escolar, ela pode se sentir também deixada à parte, ser rejeitada. Os professores também necessariamente teriam que ter um preparo para receber essas crianças que são adotadas, porque são crianças que necessitam de um olhar especial, né? Não naquele sentido do mimo, né, do excesso, de não tirar da criança a possibilidade dela crescer e aprender, mas no sentido de fazer com que essa criança possa se integrar e se sentir participante daquele âmbito social, que seria o escolar. Então, não querer essa diferenciação faz muita, vamos dizer assim, diferença, né, nessa relação dessa criança. Então, assim, eu acho que na medida do possível, sempre os professores também terem um certo preparo para receber essas crianças. E educar também, né, que é super importante. Muitas vezes esses professores emocionalmente têm dificuldades também. Então, para entrar no contato com essa criança, muitas vezes uma palavra de castigo, uma palavra, vamos dizer, que degenere essa criança, faz com que ela realmente possa se retrair. Eu acho que desde o mais tenro desenvolvimento, a educação é importante, né, para que essa criança tenha realmente uma forma de se expressar adequadamente. Então, essas crianças que vêm da instituição, muitas vezes elas são consideradas, né, pelas pessoas que educam como sendo crianças inadequadas. Então, elas aprenderam coisas que realmente não tinha como ser de outra forma. As pessoas, muitas vezes, os profissionais que trabalham nessas instituições, como eu mencionei dos professores, também não estão suficientemente preparados para a educação. Então, muitas vezes fica uma defasagem em toda essa relação e fica bastante difícil. Eu acho que o ideal ainda tem a ver com a questão do dialogar, né, do informar, do ensinar. E por isso que é importante essa questão dos pais saberem lidar. Muitos pais ficam absurdamente irritados quando um professor cita que eles deveriam fazer um tratamento e o filho está repercutindo um comportamento de relação com os pais, dos pais se relacionarem mal, né? E muitas vezes pais brigam diante dos filhos, então tudo isso se torna muito difícil. Então esses pais têm que necessariamente estarem, vamos dizer assim, emocionalmente equilibrados para poder conviver melhor e educar melhor. Então isso é uma questão muito profunda. A partir do momento que a pessoa se conhece, ela tem mais condições, com certeza, de estar lidando com o outro. E esse outro passa a ser uma relação com essa criança adotada, com a nova família que essa criança está constituindo. Eu acho que tem muito a ver com a questão, vamos dizer assim, do alicerce na questão da personalidade. É como se um engenheiro fosse fazer um prédio em cima de um alicerce, vamos dizer que está totalmente danificado. Então a constituição da personalidade vem daí. Essa questão dos pais é extremamente importante porque eles acabam sendo modelos. E essa questão da observação da criança fica, de certa forma, baseada nesse novo comportamento. A bipolaridade tem isso, são oscilações entre altos e baixos. E se essas crianças são criadas por pais que oscilam, elas têm uma grande tendência a repetir o comportamento.